Shalom, shalom, queridos. Márcia Schoff Maluf aqui, Ministério Casa da Glória. Começando agora domingo, dia 20 e alguma coisa, só Deus sabe a data. Vocês devem perguntar por que eu nunca sei a data, porque eu não sei a data. Hoje é dia 24, é isso? Não é também, né? Hoje é dia 26 de fevereiro de 2023, esse é o nosso pós-culto Glória de Sião Internacional. Nós fizemos a tradução do culto via Zoom e agora nós vamos ter esse tempo de comunhão juntos, falar um pouquinho sobre o que aconteceu, que nós ouvimos no culto, e eu vou trazer para vocês também algumas palavras da semana. Já aproveitando o ensejo aqui, o Robert ministrou a respeito do medo, derrubando a maldição do medo em nossas vidas. Como vencer esse monstro que gera controle, manipulação, idolatria, nos afasta de Deus e nos deixa frustrados, desolados e em retrocesso. Como é que a gente se vira nos 30 para identificar isso em nossas vidas? Ele trouxe bem claro para nós. Se você, quando está estudando, você desenha, gente, isso é o resultado da palavra. Você está vendo dois caminhos aí? Isso, dois caminhos, porque o único jeito de rabiscar no meio da velocidade do Robert é desenhando. Então, eu vou só entrar nesses dois caminhos para a gente entender, e você vai orar e vai pedir revelação do Espírito Santo para te mostrar onde o medo entrou na sua vida e identificar se você tem se movido pelo medo. Isso é importante, sim. Então, nós temos lá situações e nós temos expectativas. E muitas vezes nós pensamos assim, não vai dar certo, foi uma maldição, foi uma macumba, foi um não sei o quê, vai dar tudo errado, a pessoa vai morrer, vai dar ruim. Tudo vai dar ruim, a gente pensa primeiro isso. Agora, quando a gente tem a imaginação santificada e quando nós já caminhamos com o Senhor de maneira que nós permitimos que Ele identifique em nós esses nossos pensamentos, a gente até interrompe esse andar da carruagem e fala, opa, para tudo, mas Deus. Ah, deu a guinada, né? Tem que ter o mas Deus. Não adianta você identificar a maldição e todo o problema sem o mas Deus, porque senão você continua pelo caminho do medo. E o caminho do medo vai te levar para onde? Você vai. Como é que começa aqui? Pelo controle. Primeiro ponto nesse caminho é o controle, porque se você tem medo das coisas darem errado, você vai tentar dominar e controlar a situação para que ela dê certo. Você vai botar o seu dedinho ali, a sua segurança, o seu caminho, a sua cerca de proteção, todos os seus dispositivos e gatilhos para que aquilo não aconteça. Isso veio do medo. Você não está confiando que Deus vai fazer, você está confiando na força do seu braço. É uma linha muito tênue que precisa ser identificada, porque avançando nesse caminho, nós temos que no controle, tem duas vertentes do controle. Onde será que eu anotei isso que era importante? Não anotei, ficou na minha cabeça. Quando você exerce o controle de forma visível e externa, se torna domínio, você se torna um dominador que controla tudo e todos, mas é uma figura visível, todo mundo sabe que você é controlador, que você vai mandar e não vai ter jeito. Mas quando você esconde isso, é uma coisa velada, esse controle é velado, você trabalha pela manipulação, e as pessoas, a gente não sabe quando está fazendo, mas as pessoas sabem quando estão sendo manipuladas ou quando estão sendo dominadas. Normalmente, o perpetuador, o perpetrator, a pessoa que tá sendo manipuladora, ou controladora, ou dominadora, ela não enxerga, os outros enxergam. O que nós precisamos fazer então? Perguntar para Deus, Deus, me mostra aonde estou sendo controladora, aonde estou sendo dominadora, me mostra se eu estou nesse lugar. E insiste, porque às vezes a gente sabe que tem um quezinho ali, alguém meio que falou, e você, né, quando a gente resiste muito, volta lá, pede para Deus te mostrar. Ele sabe como te mostrar. E lembre-se, quanto mais a gente resiste ao Espírito Santo, vem mais uma camadinha ali daquela película. E aí a gente nunca vai ouvir Deus porque o coração está duro, porque não quer ouvir. A correção é importante para que haja vida. Deus nos disciplina para que haja vida. Depois do controle, você já está no caminho lá da maldição, depois do controle você vai para a idolatria, porque agora você vai idolatrar os teus
as tuas medidas de controle. Elas é que são máximas. Se elas não estiverem no lugar certo, nada vai dar certo. Essa é a sua maneira de enxergar a coisa. Você já está estabelecendo uma idolatria que não é Deus. Você não está confiando nele, você está confiando em você. E aí está um problema, porque isso vai nos levar à desolação e à frustração, que é o fim do caminho aqui. Nós vamos constantemente retroceder. A idolatria já está te separando de Deus. Você já não consegue ouvir a voz dele, você já não consegue discernir o que ele está falando, você está ouvindo a sua voz e a voz do inimigo, e você está convencido. Onde te leva isso? Para a frustração, para a desolação. Nada vai dar certo mesmo. Se der na força do teu braço, pior ainda, porque aí você não vai conseguir enxergar que está fora dos caminhos. Mas enfim, e aí ele desceu pelo caminho da fé. Quando nós temos as expectativas de acordo com a fé, a gente tem uma antecipação do bem. Eu sei, tem gente que é pessimista por natureza, tem gente que é otimista por natureza, tem gente que é pessimista que dá até raiva, e tem gente que é otimista que dá até raiva. Eu sei como é, eu vejo as pessoas olharem para mim e falarem por que raios ela está sorrindo ainda. Porque eu sou otimista por natureza, que é o oposto da minha família. A minha linhagem familiar é pessimista por natureza, da minha hereditariedade, né, que eu já identifiquei. Tanto que, apesar de ser otimista por natureza, aqueles pensamentos ruins passam, eu vejo eles passando, eles vão passando e eu tenho que falar, opa, para. Mas Deus, o que Deus está olhando? O que Deus está enxergando? Porque faz parte de algo que está incrustado no DNA e que a gente vai lutar até nunca mais ele aparecer. Tem que reconhecer que está ali para poder tomar as medidas necessárias para combater aquilo. Então, quando você tem uma antecipação natural do bem, ou quando você vive pela fé e não pelo medo, você vai antecipar o bem. Então, o inimigo está sussurrando que vai dar errado e você vai falar, não, vai dar certo, porque Deus me falou, Deus me deu essa ordem. Então, aconteça o que acontecer no desenrolar da carruagem, o fim é bom, porque foi Deus que mandou. Então, talvez nós tenhamos vales e montanhas no trajeto dessa promessa ou dessa ordem que Deus deu, eu vou obedecer à risca, pelo sim, com coisas boas ou ruins acontecendo. Não quero saber, nós vivemos no mundo, o mundo tem coisas ruins. Mas Deus falou que é para fazer X, que vai dar em X do resultado. Eu vou fazer. Aconteça o que acontecer pelo caminho, eu vou ser obediente. E o X da questão é que a fé gera essa obediência. O medo gera obediência das minhas disciplinas, das minhas cercas, das minhas, né, coisas que eu estabeleci para dar certo. A fé gera o ouvir, porque eu confio em Deus, então é Ele quem vai dar a estratégia. Eu desço por aí, eu rendo a Ele o controle. Eu não tomo o controle da situação eu mesma. Eu entrego para Ele, porque eu confio nele. Aqui eu não estou confiando nele, estou confiando em mim. Aqui eu estou confiando nele. Aqui eu estou idolatrando eu mesmo e os meus próprios mecanismos. Aqui eu estou adorando a Deus. Ele é o centro, ele é a essência, é a ele que eu adoro. E o fim disso, eu rendendo o controle a Deus, é que eu vou me render à sua vontade, que muitas vezes é diferente da minha vontade. E a minha vontade vai ser frustrada, mas a vontade dele não vai. Então, somente lembre-se que nem tudo é instantâneo. Nós vivemos numa geração micro-ondas. Tudo tem que ser muito rápido. Mas no reino de Deus não funciona assim. Não é tudo super instantâneo. Podia ter arrumado melhor o meu cenário, mas não deu tempo, gente. Foram muitas emoções hoje de manhã. Medo. Medo vai gerar frustração. Fé vai gerar satisfação. O medo vai gerar um retrocesso das coisas de Deus e a fé vai gerar um avanço das coisas de Deus, porque eu vou avançar sem medo de ser feliz, sabendo que posso tropeçar no caminho, sabendo que o inimigo vai atacar e contra-atacar.
Não tem problema. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E você vai com essa palavra. Eu sei que vou ter aflições, não tem problema nenhum. Deus falou que é para fazer assim e que o fim vai ser esse. Eu creio, eu vou, eu me rendo. Eu não vou, ai meu Deus, eu vou ter aflições no mundo. Não, eu vou ter, mas eu sou vencedor, porque Cristo habita em mim, o reino está em mim. Então eu vou avançar sim ou sim. Aleluia. Amém? E qual foi a chave que ele nos trouxe? Foi no texto de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Eu não dei para vocês o espírito de medo, mas de poder, de amor e de uma mente sã. Então, nós temos 3 chaves. O poder do Espírito Santo, quando nos rendemos, o Espírito Santo vem com o seu poder. O amor, que é o perfeito amor que lança fora todo medo. Eu me rendo ao seu amor. Eu sou amada por Deus. Ele é perfeito amor e perfeita justiça. Muitas vezes a gente não entende, né? Porque o mundo hoje do politicamente correto é totalmente ao contrário do que é o correto de Deus. Deus não é politicamente correto dentro do político do mundo. Deus é politicamente correto dentro do reino. Ele é reino correto. Ele não cabe no que acontece hoje. A gente vai voltar para isso lá na frente. E então nós temos uma escolha: ouvir a voz de Deus, que é a sua palavra, e deixar, e ao aceitar a voz de Deus, isso libera em nós a fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. E o ouvir, são 2 maneiras de você interpretar isso, né? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Você pode dizer que a minha fé vem por ouvir. O meu ouvir vem da palavra. Então, a fé vem do ouvir, mas o meu ouvir vem da palavra. Ou você pode dizer que a fé vem de ouvir, e ouvir o quê? Ouvir a palavra. Minha fé vem de ouvir a palavra. São 2 camadas, 2 dimensões reais para a interpretação desse texto, para nós tomarmos posse disso. Ou seja, o inimigo vai falar as melecas dele lá, eu posso ouvir as mentiras e eu posso acreditar e aceitar. Isso vai liberar o medo. Eu devo rejeitar isso, ouvir a voz de Deus e liberar o decreto. E aí vai ser a tec, que eu falei para vocês, que é a luta das espadas. O inimigo vai falar, você vai pegar a palavra de Deus, como Jesus fez, e vai taque de volta, até a hora que a espada dele vai sair voando e ele vai bater em retirada e acabou a guerra. Mas não pense que, ai Deus, manda embora. Não vai rolar. Nós estamos aqui para aprender a guerrear, somos os guerreiros dos últimos dias e nós precisamos aprender a guerrear. Amém? Dizendo que eu estou torta ali, gente, é por causa do meu microfone, eu vou pôr a culpa nele que está aqui atrás. Enfim. E como tem outra chave, outra palavra-chave aqui, são muitas as emoções aqui na nossa cozinha, né, gente? Fala sério. Eu preciso levar todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Sim ou sim, sempre. Muitas vezes nós nos recusamos a identificar que é o inimigo que está falando. A gente já pensa de certas maneiras malignas há tanto tempo que a gente não quer. Faça um jejum para Deus limpar os canais dos seus ouvidos. Faça um jejum e peça para Deus limpar os canais dos seus ouvidos, para que nós possamos identificar. Nós estamos chegando em tempos de batalhas em que nós não vamos poder contemplar nem 30 segundos da voz do inimigo, nem 3 segundos da voz do inimigo, porque ela vai nos levar para o buraco. Nós estamos entrando em tempos de falar a verdade, e a verdade que contradiz todo um sistema do mundo. Nós seremos resistidos por toda uma sociedade e sem ouvir o que Deus de fato está vendo, falando e a análise de Deus de uma situação, nós não sobreviveremos. Existem algumas reações que a gente tem. A gente ouve, por exemplo, que alguém está enfermo. A nossa primeira reação é atribuir uma culpa. Mas a primeira reação de Deus, além de identificar a culpa, é trazer uma solução.
O medo libera algo e a fé libera algo. Nós precisamos fazer essa escolha. Que vozes estamos ouvindo? E nós trazemos a solução de Deus, a estratégia de Deus, a ação de graças, porque tem coisas que a gente pensa, a pessoa está enferma, a primeira coisa que você quer fazer é xingar tudo. Mas onde estão as ações de graças? Pelo fato de Deus estar falando, pelo fato de Deus estar guardando, porque sempre tem o livramento, né? Às vezes a gente pensa, fulano teve um acidente, e o livramento? Que podia ter sido morte, mas não foi. Porque nosso foco está na voz do inimigo. Olha lá, tá vendo? Olha o que eu fiz. Não, não, não. Olha o que Deus está fazendo por meio de uma situação, porque eu estou no mundo, o mundo jaz no maligno, eu já não pertenço a esse mundo, mas eu ainda estou aqui. Como é que eu consigo navegar essas águas de discernir o que Deus está fazendo e como é que nós vamos ser a solução dessa circunstância, como Deus vai ser glorificado? Porque atribuindo a culpa ao inimigo, nós estamos glorificando ao inimigo. Agora, atribuindo a culpa, trazendo a estratégia, a solução e a ação de graças em meio a algo que parece estar perdido, isso glorifica a Deus. Então, nós precisamos fazer esse exercício de levar cativos os pensamentos à obediência de Cristo para que Ele nos mostre o que Ele está vendo, o que de fato aconteceu e como nós vamos ser a solução, aconteça o que acontecer, em ação de graças, glorificando ao nome dEle, seja qual for o desfecho. Estão me entendendo? Ótimo, muito bom. Na adoração, Deus trouxe uma palavra profética falando de que Ele está nivelando o campo, a quadra, vamos dizer. Vamos dizer que o juiz estava roubando, ele vai lá, ele vai substituir o juiz para que o jogo seja agora de igual para igual. Não tem ninguém colando na prova, não tem ninguém roubando, não tem nenhum juiz roubando no jogo, entendeu? Deus vai nivelar o campo, ele vai nivelar o campo de batalha. E ambos os lados vão ter a mesma chance. O diferencial é que o Criador do universo habita em você. Então, essa é a mente que enxerga o otimismo em tudo. Nós estamos numa batalha, ela é sangrenta, mas o autor da criação habita em nós. O que pode dar errado? Para nós nada, porque se morrermos aqui, ainda que venhamos a morrer aqui, nós vivemos eternamente com ele, certo? Precisa fazer essa guinada de lembrar disso. Por quê? Por que eu insisto tanto nisso? Porque, gente, se vocês morassem na época dos discípulos de Jesus, lá atrás, na igreja primitiva, vocês estavam tudo lascado com o pensamento pessimista, porque morreu todo mundo. Qual seria a nossa conclusão, então? Que o inimigo ganhou? Porque Paulo foi decapitado? Porque Pedro foi crucificado de ponta cabeça? Porque tentaram cozinhar João em óleo? Uxa, finalmente um que morreu de velhice, mas morreu. Então, se nós ainda morremos, o inimigo está sempre vencendo? Não, porque a eternidade está assegurada em Cristo Jesus e nós vamos precisar dessa mentalidade diferente. Em tempos de perseguição e martírio, precisamos fazer um ajuste para entender a bondade de Deus onde de fato ela está. E não sermos enganados pelo inimigo, porque vai ser um bombardeio como nós nunca vimos em nossas mentes. Não vai ser só pela mídia, não, vai piorar muito. Deus está nivelando o campo de batalha e nós precisamos nos preparar para ouvir as estratégias que Deus está nos dando. Nós vamos reconhecer o inimigo, mas não vamos parar aí, vamos esperar a estratégia de Deus e vamos avançar pela fé para a vitória. E Deus continuou dizendo assim: eu desci e venci a morte, eu subi e eu venci a morte, e eu agora estou te dando essa vitória. Eu desci e venci, eu subi e venci. A vitória já é sua, a eternidade em Cristo já é sua, se você permanecer firme em mim até o último sopro de vida. Caminhe a partir do lugar que eu preparei para ti, disse o Senhor no meio do culto. Quando a Linda recebeu a palavra de ser batizada, Deus falou para ela que ele queria queimar toda a palha, todo o feno, toda a madeira que ainda tinha, todo o restolho, toda a fraqueza, tudo que ainda era do mundo. Pensa, é a esposa do Robert, tá?
Se a Linda está falando isso, eu falo, gente, a gente tem que ser minimamente humilde para saber que Deus, nós todos continuamos em tratamento, não tem nenhum semideus aqui ainda, não tem nenhum visquerubim. E quem quis ser, caiu. Então, nós precisamos ter essa humildade de deixar Deus olhar dentro de nós. Deus, olha em nós, cada dia nessa semana, onde está a madeira, onde está o feno, onde está a palha, onde está o que pode ser queimado, onde está o que não serve, o que vai me atrapalhar na próxima estação. Depois desse fogo que queimou o que não presta e que deixou só o ouro, as pedras preciosas, a prata, o que não vai ser, agora ele vai refinar. Então, é uma temperatura para você separar um do outro. São 2 fornalhas, baby. Você pensou que ia ser pouco? Não vai ser, não. Lembra de Ananias e Safira. Nós vamos precisar de um fogo terrivelmente forte para queimar a porcaria, porque hoje em dia nós temos materiais de construção que são um pouquinho mais poderosos, mais fortes do que madeira, né? Então a gente precisa de um foguinho que vai queimar também esse tijolo todo aí. Mas nós precisamos, depois de um fogo, fornalha 7 vezes mais forte, para refinar o ouro. Aí não é qualquer foguinho que vai tirar a impureza do ouro. Então, nós vamos passar por algumas fornalhas nesse tempo. Diga sim para o Senhor: Senhor, eu sei, segura. Sim, pode mandar o fogo consumidor e o fogo refinador, porque nós queremos ser esse exército incandescente de servos ouro, padrão ouro. Servos que te ouvem e te obedecem, servos destemidos que se movem no perfeito amor que lança fora todo medo, servos que amam outras vidas mais do que as nossas próprias vidas, servos dispostos a trabalhar nessa grande colheita. Em nome de Jesus. Amém. Deus está liberando a liberdade, Ele está liberando a provisão, e ele já começou a escrever os próximos capítulos. Então, muitos de nós estamos ali tentando ouvir Deus para escrever. Você não vai escrever o seu próximo capítulo. Ele já escreveu e ele quer que você vire a página e leia e entre na obediência do que ele escreveu para aquele próximo capítulo. Seja lá o que for que está escrito aí no livro que ele está escrevendo a seu respeito. Não atrapalha, meu querido. Não atrapalha. Mas isso é horrível. Não atrapalha a história que Deus está usando a tua vida para escrever. E as vidas, muitas vidas que serão salvas. Não importa o que vai acontecer com você, porque você tem eternidade com Deus. Deixa Ele escrever. Confia no teu amado. He knows better, ele sabe muito melhor do que você, o que é melhor para você mesmo. Alright. Ele é o contador, ele também está de olho nos teus livros das cifras, ele é o teu contador, não se preocupe. Ele sabe fazer conta, ele sabe a provisão que você precisa, ele vai enviar o necessário, mas sintoniza os teus ouvidos, queridos, a voz do Senhor. Para de ter sonhos teus, abre mão dos teus sonhos para sonhar os sonhos dele. Esses são certeiros, não tem erro. Eles são sim e amém. Com isso, eu quero trazer, porque eu falei do batismo de fogo, e a Linda, ela mencionou o sonho da senhora Clancy. E eu vou falar tão rápido quanto ela falou do sonho da senhora Clancy, porque eu fiz uma live no Instagram, foi isso? Eu gravei um vídeo em algum lugar, eu acho que vai subir para o YouTube essa semana, não tenho certeza, falando sobre esse sonho. Mas só para entrar no contexto, a senhora Clancy teve um sonho, o anjo a levou para ver pessoas que estavam dormindo, e vinha um casulo de glória, um manto de glória que circundava, envolvia, cobria e sussurrava para aquela pessoa: você não é mais quem você era, você é quem eu te fiz para ser. A velha estação já passou e você é quem eu te quero sendo hoje para essa nova estação. Então, aquilo ficava no repete ali dentro do casulo de glória, e a pessoa estava ali, pensa casulo, pensa borboleta, borboleta pensa larva,
Aquela pessoa tem de estar ali por um certo tempo. Mas muitos não saem do casulo, porque está gostoso, está confortável, e eles estão, na verdade, se agarrando à velha estação, aquilo que Deus falou lá atrás. Ele só repagina, né? Parece que a gente quer repaginar a voz de Deus, mas quando ele falou que acabou, acabou, cara, acabou. Para. Você está retrocedendo, você está impedindo o mover de Deus, está impedindo você mesmo de ser preparado para o próximo. Deus quer que você seja preparado para o agora, já, o hoje. Muitos ficaram e não nasceram, não romperam, não foram fortalecidos por romper aquele casulo. Mas outros, ela viu como se fossem boxeadores, quando chegou o tempo e eles, aquela palavra permeou o ser deles, eles despertaram e começaram a dizer: rompeu, chegou o tempo, eu sou o meu novo eu sou aquilo que Deus quer que eu seja hoje, eu não sou mais aquele que eu era, e eles conseguem romper. E você sabe que a borboleta, ela só sobrevive se ela mesma romper o casulo, porque aquilo fortalece, irriga, circula, tudo que tem que circular nela para ela poder abrir as asas e sair voando. Então, nós precisamos romper esse casulo de glória que Deus fez, é uma casa de proteção onde Ele está nos nutrindo, como se fosse um útero, e nós vamos romper na fé, na confiança de que não sou mais quem eu era para a velha estação, sou algo novo que Deus fez para essa nova estação. As coisas velhas já passaram, mas que tudo se fez novo. E entre, rompa e entre nesse novo. E foi através dessa palavra que a Linda decidiu, que Deus falou com ela a respeito, nosso Deus, eu preciso romper para o novo. E aí ele falou, batismo de fogo. Tá tudo interligado, tá vendo? Tá tudo entrelaçado. E a palavra do Shabat, tem algumas coisas anotadas aqui para nós, bem importantes. Obrigada, Senhor, porque nós vamos romper. Nós entraremos no novo, em nome de Jesus. Eu declaro que eu confio em Ti, Deus. Você confia em Deus? Diga para Ele, eu confio em Ti. Tá gostosinho aqui no casulo do passado, da velha estação de velhas ou da última? Tem gente que está na geração 10 anos atrás. Mas eu confio em Ti, eu vou romper para o novo. Ainda que seja um mistério desconhecido, eu vou romper porque eu confio em Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Palavra do Shabat. Na introdução, deixa eu só me lembrar aqui. Isso. O Chuck deu a introdução do Shabat e ele falou assim, o Shabat foi do dia 24, foi da sexta-feira. Que Deus estaria tratando com o medo. E realmente é o que a gente viu hoje. E que muitos de nós tínhamos amargura guardada no fundo do poço, no fundo do lago, tipo, lá no fundo das nossas entranhas, em algum lugar, numa dimensão escondida, nós temos ali raízes de amargura que nós não quisemos tratar. E Deus quer remover essas raízes que te impedem, que nos impedem de entrar na plena alegria, no pleno regozijo do Senhor. E então, nesta semana, essa será a nossa lição de casa. Lembrar que Deus quer, acreditar que Deus quer quebrar toda depressão e toda desesperança, todo desespero que tem tentado tomar conta das nossas vidas, que são como um moinho amarrado no pescoço que nos deixa lá embaixo, no fundo desse lago. É tempo de nós cortarmos essas cordas, as cordas de amargura que nós temos porque Deus disse e não cumpriu. As cordas de amargura que temos porque Deus levou alguém. As cordas de amargura que nós temos porque alguém ficou adoecido e Deus não curou. Perceba que Deus está em todas essas acusações. Isso gera raiz de amargura, que gera o controle que vem do medo. Porque Deus me desapontou. Aí eu dei a volta por cima e superei muita coisa, mas ficou aquela raiz de amargura aqui embaixo, que eu não tratei. E então eu estou vivendo
numa fachada de confiança, ou em lugares meus de fato que estão nessa confiança, enquanto que tem um ali que está sempre âncora, está sempre puxando para baixo, você não está conseguindo identificar. Então vamos orar a respeito disso. Deus, leva-me a identificar, mostra-me, Senhor, aonde está aquela raiz âncora que eu não tratei, que eu te culpei, ou que eu culpei alguém, onde está essa raiz de amargura do meu passado. Me mostra, papai, em nome de Jesus. Desde o ventre, aonde pode estar essa âncora? Não me permite ser feliz, não me permite ser pleno, satisfeito 100% em Ti, em nome de Jesus. Amém. Confie que Deus vai mostrar. Quando Ele mostrar, acredite no que Ele está mostrando e trate, deixa o Espírito Santo tratar, quebre, rompa, arranque essa âncora, em nome de Jesus, amém? É para o seu bem que Deus mostra e disciplina. E aí o Senhor disse assim, levanta-te e resplandece da sua depressão e da sua opressão, que tem te mantido prostrado, e receba a profecia e todos os benefícios de Isaías 60, versículo 1. Vamos ler para não deixar nada de fora. Vocês me perdoem, eu tinha planejado tudo ser bem rápido hoje, mas já entendi que Deus não está com a mínima pressa. Fazer o quê, né? Então o almoço fica para mais tarde. Português, Márcia. Português, baby. Vamos lá. Levanta-te e resplandece da tua depressão, pois é chegada a luz do Senhor sobre ti. A glória de Yahvé vem nascendo desde aquele lugar de trevas. Veja a glória de Yahvé nascendo, brotando, irradiando, resplandecendo e ocupando todos os quartos do teu ser. Porque as trevas têm cobrido o teu ser e cobrem a terra. E a escuridão cobre os povos, e ela tem tentado de ser uma cobertura de trevas sobre ti. Mas sobre ti vem resplandecendo Yahvé. É o caminho inverso, aquilo vem tentando te... Mas o Espírito Santo habita em você, então de dentro para fora. Você consegue imaginar? Perceba, as trevas vêm cobrindo, e elas vêm oprimindo, vem fechando, mas Deus habita dentro de você, e daquele lugar, quando você falar, sim, eu vou romper com isso, perdão, Senhor, eu me arrependo em nome de Jesus, aquilo vai resplandecer. Vai romper de dentro para fora essa nuvem, essa cobertura de trevas, até que Ele estabelece a roupa dele, a cobertura de glória, da nuvem de glória sobre ti. Amém? Em nome de Jesus, declare isso sobre a sua vida. A glória do Senhor se vê sobre ti. E aí, de dentro desse casulo de glória, Ele já está reformando tudo para o novo e a nova estação. E quando chegar o tempo, você vai romper para fora do casulo com o seu propósito renovado, sua fé renovada e o refrigério necessário para esse tempo de batalhas e vitórias em nome de Jesus. Amém? Sim e amém. Vamos para o outro culto agora, o culto de... acho que é o mesmo culto, na verdade, o culto do Shabat. É isso mesmo. Deus está falando, só para lembrar que na semana passada Deus falou muito sobre o natural e o sobrenatural, que a gente está ainda se movendo muito no natural. E Deus quer que a sua igreja, o corpo de Cristo, entre mais no sobrenatural. Ele quer isso. Busque isso nessa semana. Bota na sua listinha de coisas para você buscar, de lição de casa nessa semana. É para você ver o seu você no passado, ver onde Deus renovou, restaurou, o que é para ficar no passado e veja você no futuro. Eu acho que eles têm ministrado isso, porque a gente parece que fala isso a mesma coisa todo domingo, né? Eu acho que eles têm ministrado isso desde aquela Páscoa de 2020, a primeira que eu assisti com a Lelê só no telefone, duas loucas, cada uma na sua sala, no início da pandemia, foi tremendo, foi de lá que nasceu isso aqui, nós geramos, foi, né? Deus é bom e fiel, glória a Deus.
E aí veio um sonho da Clancy, que eu já falei para vocês, eu gravei o outro vídeo. Vocês já sabem mais ou menos o que que é. Mas a gente não fez as declarações, vamos fazer as declarações hoje. Diga assim: eu não sou quem eu era. Eu abraço o novo. A última estação passou, a estação mudou. Eu mudei. O meu velho eu passou. Eu me tornei quem Deus quer que eu seja para essa nova estação, em nome de Jesus. Amém. Amém. E assiste o vídeo para depois ver o Isaías 43, que foi o texto que ela trouxe depois em relação ao passado. E o Chuck falou assim, foi ele que falou, não, foi uma mocinha que veio depois, eu não peguei o nome dela. Ela é uma das dançarinas, ela também canta. E ela falou, ela deu um testemunho de como tem uma coisa que ela odeia quando ela vai pro gym, quando ela vai para academia, ela detesta correr na esteira, detesta com paixão. Ela falou, eu detesto, mas eu tenho que fazer. E quando chega o meu dia da cardio, né, de fazer a minha aeróbica, eu vou para a esteira. Mas eu vou xingando, eu vou resistindo, eu vou brigando. E normalmente ela vai ouvindo o podcast, uma pregação, uma palavra. E nesse dia entrou lá no... Eu amo quando Deus faz isso, né? Ele muda até o que a gente está escutando, o que a gente planejou ouvir. Ele colocou uma música super up, assim, e ela foi ouvindo a música, foi sendo ministrada pela música, quando ela foi ver, ela já tinha corrido além do que ela precisava correr, ela estava correndo mais rápido do que ela precisava correr, e os sinais vitais dela, que eles monitoram tudo lá, estavam muito melhor do que jamais foi, ou seja, o recado dela foi, cuidado com o que você está ouvindo, na hora que você tem que fazer certas coisas, que Deus quer que você ouça outras coisas. Não é porque ela ia agora só correr ouvindo música, não era isso. O recado era espiritual, era o que nós estamos ouvindo que nos deixa devagar. O que é que nós estamos ouvindo que nos faz arrastar o pé para fazer coisas que nós sabemos que são necessárias, que Deus mandou, mas o que estamos ouvindo afeta a nossa performance. Seja na sua disciplina diária com o Senhor, seja na adoração, seja no seu trabalho, seja no evangelismo, seja na santificação, seja no jejum. O que você está ouvindo está cooperando para o seu retroceder ou o seu avançar. Preste atenção no que você está ouvindo. E tem gente que ouve televisão ligada o dia inteiro, meu querido, vai ficar difícil. Ouve adoração, aprende a adorar a Deus, ouve a palavra de Deus falada permeando o ar da sua casa, porque aquele som de TV Globo, de TV Bandeirantes, de TV Record, seja lá o que for, da novela, misericórdia, o noticiário Sangue de Jesus tem poder. Aquilo está gerando trevas, são frequências de morte na sua casa. Vai ficar difícil você ficar feliz mesmo. Então preste atenção no que você está ouvindo. Eu nem acredito que eu falei isso para vocês agora, mas eu sei que tem gente depois que vai ouvir e que talvez seja bom, porque eu sei quem está aqui provavelmente nem liga a televisão, né? Como é o meu caso aqui, nem ligo televisão. É quase enfeite. Só para assistir o The Chosen de noite numa tela grande. Delícia. Próxima pessoa que falou alguma coisa. Foi o jovenzinho que normalmente começa e termina os Shabats. E ele trouxe uma palavra bem importante, que não é grande, eu só vou trazer uma menção dela. Abre aí Isaías 26, versículo 18. Ele disse assim que enquanto nós não rompermos com o trauma, e ele está super feliz porque ele acabou de ter bebê, faz um mês que ele teve bebê, e ele falou assim que ele tem muitos pensamentos que passam pela cabeça dele. Ele está casado há 10 anos e tiveram um bebê, decidiram ter agora porque ou ia agora ou não ia nunca, né? E ele falou, eu sei que parte do meu chamado e das bênçãos que Deus queria liberar na minha vida tinha a ver com família, não só com casal. Então, por obediência, nós fizemos. Ele falou que nesse último mês ele não dorme, ele já não sabe o que é dormir. E eu achei muito legal, porque a maioria das pessoas fala, não durmo. E ele falou assim, não durmo, não é importante. Eu pensei, uau, eu queria um pai desses. Não durmo, não é importante. Ele falou, eu já não sei mais o que é dormir. Porque ele tem um recém-nascido em casa, mas ele não falou reclamando. Ele falou como se fosse algo de importância. Não é importante eu dormir, importante é o meu filho novo que chegou, né?
Mas ele falou uma coisa muito engraçada, ele falou que tanta coisa passa pela cabeça dele, inclusive coisas que a gente não tem coragem de confessar em público, né? Tipo, o que raios eu fiz? E como é que ainda tem gente na Terra? Tipo, porque qualquer um faria uma coisa dessas, né? Eu rachei o bico na hora, porque foi um contraste tão grande. Ele falou, gente, essas coisas passam pelas nossas cabeças, mas a gente não agarra elas, a gente vive o que Deus fala. Aí muda tudo, mas foi cômico e trágico ao mesmo tempo. Enfim, e aí ele trouxe assim, enquanto nós não rompemos com o trauma, nós nos sentimos como Israel. Agora, o texto que a gente vai ler é um texto escatológico, em Isaías 26, que fala de Israel dar à luz, mas não deu à luz, ficou grávido, nasceu, mas não nasceu nada. Olha o texto. Isaías 26, versículo 17. Como a mulher grávida, quando se lhe aproxima a hora de dar à luz, se contorce e dá gritos nas suas dores, assim fomos nós na tua presença, ó Yahvé. Concebemos nós e nos contorcemos em dores de parto, mas o que demos à luz foi vento. Não trouxemos à terra livramento algum e não nasceram moradores do mundo. O que significa isso? E depois ele entra com o que vai acontecer. Os vossos mortos ressuscitarão. Ok? Então ele entra do insucesso, de nós temos uma nação, nós nascemos, mas nós não produzimos a vida do Messias sobre a terra. Que Israel nasceu em 48, mas Israel não entrou na sua herança em Cristo e não espalhou isso, não multiplicou isso sobre a terra. Como se tivesse nascido vento. Mas e aí Deus diz, os vossos mortos ressuscitarão, despertai e exultai. Vai acontecer um dia. Vai acontecer. A esperança. Israel não nasceu ainda da água e do Espírito. Eu me lembrei disso, porque o Brasil, Deus tinha falado para mim que o Brasil também não tinha nascido da água e do Espírito. Os Estados Unidos da América nasceram da água e do Espírito e estão desviados. O Brasil não nasceu ainda da água do Espírito, mas vai nascer. Ele veio a surgir lá em 1500, mas foi descoberto, teve golpe, e depois outro, né? Nós somos conhecidos como Brasil, mas nós não nascemos, nós demos à luz a nada por enquanto. Mas está chegando o tempo de nós virmos a nascer de novo da água e do Espírito e entrarmos dentro do nosso chamado nesses últimos dias, antes tarde do que nunca, aleluia, antes tarde do que nunca. Como o brasileiro sempre chega atrasado, fica a dica, intercessores, para orarem em relação a esse atraso natural, entre aspas, do brasileiro, porque Deus nunca atrasa, e crente cheio do Espírito Santo também não deveria atrasar. É só um reflexo, é que nem casa suja, gente. Vocês falam, é porque você é uma chata quando a gente atrasa. Eu sou, mas é que nem casa suja. Você vai na casa de alguém, a casa está suja, o que isso reflete? Reflete a casa aqui, ó, o tabernáculo. É um reflexo externo do que está aqui dentro. Quando nós atrasamos constantemente, como é que eu ia falar? A palavra que eu queria falar era patologicamente, a gente está refletindo algo que é da nossa nação. Mas enquanto não curar em nós, vai curar na nação? E Deus alguma vez, por acaso, chega atrasado? Não. Parece para nós que ele vai atrasar, mas ele está no Moed. Ele está no tempo determinado, estabelecido por ele mesmo para vir. E 2000 anos não é atraso, é longanimidade, é diferente. Agora vão chegar para mim falando, desculpa, eu atrasei porque eu estava sendo longânimo. Eu vou perguntar a história toda, hein? Você acerta essa história direito quando você chegar no seminário atrasado. Não me vem com essa, não. E aí ele falou, no fim da mensagem dele, em relação ao trauma, se nós não rompermos com o trauma, é como se... a analogia que ele trouxe, o que acontece? Ele trouxe a analogia de um foguete. Então, um foguete que tem que ir para fora, que tem que ir para o espaço, tá?
Então tá lá o foguete, ele acende, né? Tem aquelas, liga o motor, faz aquela fumaça toda, e aí ele sobe. Daqui ele não tem volta, não tem como voltar na estaca zero. Acendeu, o único lugar que ele pode ir é para cima e seguir o rumo dele, ou ele vai explodir, vai espatifar em algum lugar. Ou é para cima, ou é... Ok? Então, nós, quando temos o trauma não resolvido, a gente acende e ou não sobe, ou vai ter um acidente lá na frente. Porque o trauma vai causar é como se fosse uma pecinha fora do lugar. E num foguete, uma pecinha desalinhada é o desastre. É muito combustível, é muita potência, é muito tudo. E então, vamos deixar Deus tratar os traumas, as raízes do passado. Vamos sair desse bendito, desse casulo, que é uma bênção, mas não é para você morar dentro dele forever, senão você não cumpre o seu propósito. Não entra no novo tempo. E vamos apreciar o que Deus está fazendo. There's no way back. É a mesma coisa. Agora eu estou entendendo a analogia que ele fez, porque eu trouxe a volta aqui, né? Ele falou, dar à luz é a mesma coisa. Uma vez que você engravidou, meu filho, já era. É daqui para frente, não tem volta. Se tiver volta, é desastre. Qualquer interrupção aqui é um desastre. Então, nasceu o bebê, agora que ele está aqui fora, também não tem como. Agora você vai até o fim com o bebê, você vai cuidar desse bebê, vai nutrir desse bebê, vai vestir esse bebê, vai ensinar esse bebê, vai amar esse bebê. E então aprecie os bebês que Deus está nos dando. Aprecie os chamados, os propósitos que Deus está nos dando para esse tempo. E mantenha os teus olhos no prêmio, que é correr bem a corrida que Ele te deu. Chegar ao fim dessa corrida. Dê o seu tudo, dê o seu melhor. Pare de ficar sonhando com o passado. Avance, aprecie o que Ele tem para o nosso futuro. Em nome de Jesus. E agora a palavra mesmo do Chuck, que ele trouxe no Prophetic Empowerment, que eu não sei bem o que é, mas é um empoderamento profético, é um programa novo que tem lá. Eles não param de acrescentar os programas, eles acham que eu vou assistir tudo isso quando, gente? Misericórdia, né? E porque vocês estão ouvindo né? Eu estou assistindo um monte de coisa durante a semana. Quando é que eu preparo os meus seminários? Assim fica difícil, Chuck. Recebe a mensagem. É o empoderamento profético. Ele conversou com um casal da Irlanda do Norte. Eu já fui para a Irlanda do Norte. Tem ali, tiveram alguns avivamentos lá, e você sente aquilo no ar. O nome do casal com quem ele conversou é Rose e Kevin Sambrook, da Irlanda do Norte. Antes de começar a falar com eles, ele trouxe uma palavra para os Kingdom Harvest Alliance, para os que estão alinhados com a colheita, a aliança da colheita do reino. E ele falou a respeito da esfera de autoridade, que Deus está nos dando uma nova esfera de autoridade aos ministérios e pessoas que estão alinhadas. E que nós precisamos buscar do Senhor quais são os objetivos para nós alcançarmos, ou o que Ele quer de nós para que nós venhamos a alcançar essa esfera de autoridade, que são as pessoas a quem a gente pode alcançar. E Ele está nos dando um novo protótipo para a colheita. Esse era o título do programa todo. Um novo protótipo para a colheita. A minha letra. Estamos entrando numa hora muito importante. O tempo, a hora que está chegando, a estação que está chegando, ela é de extrema importância. Não é assim, tipo, década de 80, quando você tinha sei lá quantos anos. Né? Aquilo era importante? Era. Aumenta em exponencialmente aí, um fator de X ao 10, sei lá. Para alcançar a importância da hora, desta hora em que nós estamos entrando. Entenda a importância da hora e abrace a importância da hora e o que Deus quer fazer através da sua vida. Encontre o seu lugar em Deus para se mover adiante, para ajudar os outros porque é colheita. Então você não está aqui só para você avançar, ninguém aqui é sozinho. Todos nós estamos no negócio da colheita. Nós estamos aqui para uma grande colheita. Seja o seu vizinho,
seja nações. Estamos aqui pelas vidas, pela eternidade das vidas. Às vezes a gente se esquece que eu não estou aqui pregando o evangelho por mim, eu estou pregando por vidas que estão indo para o inferno. Precisa tirar o olho do próprio umbigo para lembrar o que Deus está fazendo sobre a terra, sobre o Brasil. Vidas, são vidas, vidas. Deus ama vidas. Ele falou para Adão e Eva, multiplica, e eles multiplicaram iniquidade, o povo está indo para o inferno. Agora nós em Cristo estamos multiplicando justiça, salvação, vidas no reino. E antes de ele conversar com o casal, ele trouxe uma senhora que profetizou um monte de coisa que eu não consegui anotar. Mas eu me lembrei só de anotar uma coisa, que ela cantou repetidamente. Depois da profecia, ela disse, tu és o meu restaurador, tu és o Deus que me sara. Declare isso, Senhor, tu és o Deus que me restaura, tu és o Deus que me renova, tu és o Deus que me refrigera, tu és o Deus que me sara. Acrescenta, tu és o Deus que me liberta. Tu és o Deus que me santifica. Declare, em nome de Jesus. E aí, na conversa com ele, o casal trouxe assim. O Kevin viu que a esposa estava usando um Converse. Meu próximo tênis vai ser um Converse, para usar com roupinhas bonitinhas. Estou de olho em um, hein? Eu tinha, quando era pequenininha, quando era mais nova, aqueles que o pai quer jogar fora, de tanto que fede, sabe? Ele olhou para a esposa, ela estava com um Converse, a sola era branca com umas listras pretas. E Deus falou assim, que o corpo de Cristo precisa ter maiores medidas de preto e branco. E aí ele entrou em 2 Timóteo 4, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Conjuro-te perante Deus, desculpa, a minha versão aqui, ela é bem ruinzinha, mas serve, é Almeida atualizada, eu acho. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. A gente está nesses tempos já. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Paulo já está dizendo, eu já estou chegando no fim, eu já vou morrer, já. Faz o que Deus te chamou para fazer. O propósito de Deus em sua vida, cumpre com excelência. Preto no branco, sim, sim, não, não. Prega a palavra, a sã doutrina, porque ela não vai ser suportada, mas ela é a chave para a salvação. Esteja pronto em tempo e fora do tempo. Há no mundo um esforço para que a igreja ela não seja nem preto nem branco, nem fria nem quente, que ela seja cinza, que ela seja morna, que ela seja vomitável. Isso faz parte do sinal dos tempos. E esse cinza é totalmente sem sentido, sem importância, sem vida, sem luz, sem verdade. É um mover que quer uma unidade sentimental e não uma verdade, uma unidade que seja baseada nas escrituras, fundamentada nas escrituras. E o Senhor diz, é tempo de buscar, de permitir a pressão dentro de nós ser maior do que a pressão ao nosso redor. Lembra? Escuridão pairando por cima, sufocando, e ali no lugar da cura, o resplendor de Deus vem de dentro para fora para romper aquela abóbada de trevas.
Permita que a pressão que Deus está exercendo dentro de você seja maior do que a pressão que o mundo está exercendo fora de você. E aí ele entrou em Efésios 3:14. Como a chave, foi a oração de Paulo pela unidade do corpo de Cristo. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, nos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, dentro. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, comprimento, altura e profundidade, conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Amor de novo. Ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Assim é a nossa unidade, é arraigada no amor e na verdade da palavra de Deus, tendo nele toda a plenitude, o Espírito Santo habitando no homem interior. E ele viu como que rampas de cerco, sabe o que é uma rampa de cerco? Quando tem um castelo e o exército de fora vem e faz um cerco naquela fortaleza, o que eles fazem, se a fortaleza for num penhasco, num lugar mais alto, eles constroem uma rampa que vai chegar nos lugares mais frágeis daquela fortaleza, para eles irem com aquele tronco, eles vão assim na porta ou em alguma pedra mais fraca para tentar romper com os muros ou as portas, os portões. E ele viu assim, eu vi como se o inimigo tivesse levantado essas rampas de cerco contra a verdade da palavra de Deus. E o Senhor disse assim: não se preocupe com o cerco, porque tudo é politicamente correto, é disso que ele está falando aqui. Hoje não se pode pregar mais a verdade porque não é contra a lei dos homens profanos, mas a verdade não mudou. E a igreja está num mover em que ela está tentando se adaptar para ser relevante aos tempos, ela não vai se adaptar para nada, a não ser que ela mude a palavra de Deus. Eu não posso mais falar isso, não posso mais falar A, B, C, D, não. O que está escrito é para falar, é disso que ele está falando. Assim, sim, não, não, é preto no branco, não é cinza. Jesus não muda porque o mundo não o aceita, ele é completamente fora do padrão do mundo. Ele é a pessoa mais politicamente incorreta que existe na face da Terra. E ele habita em você e você nele. Então você vai ser uma pessoa extremamente politicamente incorreta. Nós vamos aprender a fazer isso com graça e ainda trazer a mensagem de Deus pura, sem adultério, sem adulterá-la. Não se preocupe com as rampas do cerco. Assim como os meus discípulos estavam ali, atrás das portas trancadas, e eles estavam sem saber o que fazer depois da ressurreição, mas não sabiam ainda muito bem, estavam com medo. E eu entrei, não atravessei eu as paredes, e não apareci ali em seu meio, e não disse, paz seja convosco. Shalom. Haja destruição de toda autoridade que vem gerando caos no seu pensamento, nos seus sentimentos, nas suas emoções, na sua vontade, no seu sim, no seu não. Paz seja convosco. É tempo de voltar a andar no preto ou no branco. A plenitude, não deixar que as áreas cinzentas invadam o seu caminhar, mas simplesmente
e te impedir de dizer a verdade. Nenhum poder, principado, etc., pode impedir a verdade. Eu não vos dei o espírito de temor, medo, mas de poder, de amor e de mente sã. Sua voz será ouvida, a verdade será proclamada, a verdade prevalecerá. Observe e veja o que farei. Seja paciente, obediente. Nem sempre você entenderá, mas simplesmente ouça, declare e obedeça. A verdade sem mácula, sem mistura, precisa ser pregada nesses últimos dias. Amém. Então, conversando entre eles no programa, o casal falou algo que é muito importante para nós hoje, que é conhecer os nossos relacionamentos. Muitas pessoas ainda estão presos no eu vou lá bater ponto, eu adoro, eu recebo uma boa palavra, eu falo oi para todo mundo, mas eu não tenho nenhum relacionamento, nenhum vínculo com aquelas pessoas. E nós, nesses últimos dias, Deus nos trouxe o mover de células nas casas, Ele nos trouxe toda uma transição para que nós pudéssemos estar mais preparados para o que está por vir. E talvez não seja nem células e nem instituição, nem lugar lá fora. A gente não sabe como é que vai ser isso. Mas os nossos relacionamentos são importantíssimos. E eu preciso discernir entre as pessoas que eu gosto de sair para almoçar. Tem gente que ama comer com a gente, né? Mas quem são as pessoas que vão para a guerra conosco? Quem são as pessoas que, a hora que explodiu uma mina, vai para a enfermaria com você para catar os pedaços da sua carne que espalharam por tudo quanto é lado? Eu estou sendo bem visual para você ver uma cena de guerra, transporta para o mundo espiritual. Não é todo mundo que quer estar numa guerra conosco. Muita gente quer comer conosco, mas nem todos querem estar numa guerra conosco. Então pense nisso, medite nisso. Não é para você se afastar das pessoas, é para você cultivar os relacionamentos nos lugares certos, das pessoas que vão te ajudar no momento certo. E não nós somos um corpo, certo? Então tem dias que você vai precisar da unha, mas tem dia que você vai precisar do joelho. E tem dia que você vai precisar da unção do cotovelo e outro dia que você vai precisar da unção de um pelo. Então, cultivar os relacionamentos não é só ter uma pessoa que serve para tudo, não, é saber quem vai te ajudar, quando, e ter um estreitamento desses relacionamentos, que não significa que vocês vão morar juntos, vocês vão falar todo dia, significa que no espírito há alguma coisa ali, e o cultivar disso no espírito, às vezes não requer que se fale muita coisa. Requer que se ouça o que o espírito está falando, ligue para a pessoa tal, mande uma mensagem A para a pessoa X. Às vezes vocês nem vão se falar, mas a resposta vem direto na intervenção daquela pessoa, na intercessão, rápida naquele momento. Às vezes vem por alguém que está jejuando por você e você nem sabe, mas que Deus já falou, porque já tem aquela aliança no espírito. Então, esse tipo de coisa a gente precisa cultivar e orar, e abençoar os que têm semeado, os que têm regado, né? As pessoas que têm semeado em nossas vidas de tudo quanto é maneira possível. E as pessoas em quem nós estamos semeando também. Então, pare para meditar, põe lá a sua listinha de coisas para você ver durante a semana. Uma última coisa que o Chuck falou, que eu anotei aqui, que eu achei bem importante, penúltima. Eu sei, já são 3 horas. O Chuck falou que naquele dia de manhã, ele foi pegar um colar que ele tem lá, e estava todo embaraçado. Eu sei como é isso, porque eu tenho muito colar que às vezes eu guardo direitinho, mas na hora de pegar, eu não sei o que eu faço, ele bagunça tudo. E ele falou assim, eu sou uma pessoa que eu já tenho a propensão a ter dor de cabeça. Você que tem dor de cabeça, que tem alguma enfermidade, não se sinta acusado por Deus por você ter uma enfermidade que é do mundo, que jaz no maligno, mesmo você sendo fora do mundo, você ainda tem alguma coisa aqui, tá? Deus não está te acusando. Próprio Chuck dizendo, eu sou uma pessoa propensa a ter dor de cabeça, eu luto contra ela com todas as armas que eu tenho e Deus me dá vitória e às vezes eu tenho que aguentar com ela. Sem acusação, nada. Eu me admiro muito dessas coisas, porque nós somos tão rápidos em
acusar e criticar, né? As pessoas que têm alguma coisa. Bem, ele falou isso e ele falou, normalmente eu daria isso para minha esposa, porque esse tipo de coisa, de ter que arrumar esse colar, eu já sabia que ia me dar uma dor de cabeça, que não ia embora. Já conhece a si mesmo. Aí ele falou, nesse dia, ele falou, não. Senhor, me mostra como desembaraçar esse negócio aqui. Você tem alguma dúvida que Deus trouxe uma direção toda enorme com o negócio do colar? O que tem no colar? O colar tem um negócio que é a árvore da vida, um outro negócio que é um chofar celestial e um outro negócio, são 3 coisas que tem pendurado lá. É a tribo, um representa a tribo de Judá. Então tem a árvore da vida, chofar celestial e a tribo de Judá. Tudo bem? Aí ele falou assim, Senhor, me mostra. Ele deu um passo para trás. Zoom out. Ele olhou para o colar e o Espírito Santo falou assim, comece com a árvore da vida. Aí ele falou assim, vou começar com a árvore da vida. Comecei com a árvore da vida e isso liberou o chofar, liberando o som celestial e então isso libertará Judá. Simples assim. De novo, zoom out. Comece com a árvore da vida, a essência, a vida eterna que depende de você conhecer a Cristo como seu Senhor e Salvador. Depois, isso vai te ajudar a liberar o som do céu, que é o chofar. Assim que o som do céu for liberado, Judá, que é quem vai ouvir esse som do céu e vai liberar sobre a terra, será liberto também. E assim em 3 palitos. Em vez de dor de cabeça, ganhamos uma revelação e uma instrução para a igreja. Dê um passo para trás e veja onde está a árvore da vida violada na sua nação. De novo, dê um passo para intercessores da nação. Dê um passo para trás. Vejam onde foi violada a árvore da vida em nossa nação. Onde foi escolhida em seu lugar a árvore do conhecimento do bem e do mal. Veja, e aí, vendo isso, sabendo disso, você verá por que há uma confusão em relação ao que eu disse a respeito da sua nação. Ouça, volta lá nesse lugar, faz todo o seu trabalho de arrependimento com os intercessores, atos proféticos e etc. Ouça de novo. Where you have heard and da onde você, aonde vocês ouviram e se desviaram do meu caminho. E então enviem Judá para liberar a terra naquele lugar. A partir daquele lugar. É como a gente vai fazer o nosso exercício do lugar do trauma da âncora. Nós vamos voltar para em nossa nação, aonde foi que a mentira entrou, onde foi feita a escolha entre a árvore da vida, a salvação em Cristo, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Volta lá, faz o trabalho de arrependimento. Depois disso, então, você resolveu a árvore da vida. De lá você vai ouvir o som do chofar, a direção e a estratégia celestial e o que Deus está liberando de decretos ou de cânticos, e aí Judá vai reinar liberando sobre a terra esse som celestial do que Deus está realmente falando a respeito da nossa nação. Amei. Eu sei que vocês gostaram. Vocês anotaram, né? Intercessores anotaram. Com isso, o Chuck nos lembrou do que, essa é a última coisa de verdade. O Chuck nos lembrou de 3 visões, mas eu só ouvi uma, não deu tempo de ouvir mais, porque ele queria, tudo isso aqui ele está falando que ele queria ouvir o outro casal, mas ele continuou falando, depois ele falou, quero ouvir vocês, mas aí ele continuou falando, né? E ele lembrou dessa visão que ele tem falado já há mais de um mês. Ele tem falado de que ele viu Deus colocar a panela no fogo, acender o fogo, e que a partir de dezembro 10, quem não anotou, anota, a partir do dia 10 de dezembro de 2022 até a Páscoa de 2023, Deus está cozinhando algo novo nessa panela. E essa panela, Deus está misturando nações, Ele está misturando gerações, Ele está criando um novo sabor.
de acordo com o texto lá de 2 Reis, capítulo 4. Eu não vou ler, mas é quando Eliseu volta de Gilgal e Deus fala assim, usando essa analogia do profeta voltando para Gilgal, ele fala assim: estou voltando para as minhas escolas de profetas, aquelas que foram fiéis a mim no passado, para manter o fogo aceso. Estou divinamente voltando, soberanamente voltando para as minhas escolas proféticas. E aí ele explicou, Gilgal era uma escola de profetas que Eliseu não visitou, essa é a primeira vez que ele está voltando desde que ele esteve com Elias. E quando Elias esteve lá, Elias ficava bem bravo com os caras quando eles aprontavam, né? E Eliseu, ele teve uma visão totalmente diferente, a reação dele com o erro dos profetas foi totalmente diferente. Ele volta com um novo manto, uma nova identidade e uma nova porção do que ele tinha quando ele estava com Elias ali antes. E Deus fala assim, Deus está pronto para fazer algo novo. Assim como ele estava pronto para fazer algo novo nos dias de Eliseu, naquela escola de profetas, ele está pronto para fazer algo novo nas escolas de profetas hoje. E ele está pronto para derramar a porção dobrada, e ele fará isso depois dessa Páscoa de 2023. Ele lembra, os profetas ali, eles estavam com fome, eles começaram a juntar um monte de coisa para a escola, tacaram na panela e envenenaram tudo que tinha ali. E havia morte na panela. Qual foi a reação de Eliseu? Em vez de ficar bravinho, o que ele fez? Ele tinha agora essa porção dobrada de Elias. E ao invés de ficar bravinho, como fez Elias, ele pergunta para Deus, Deus, qual é a revelação? Como é que a gente vai resolver esse problema? Ele não foi crítico, ele não julgou, não ficou bravinho, não deu piti. Ele simplesmente falou, Deus, qual é a tua revelação para neutralizar esse erro? Porque erros nós vamos cometer. Aqui a gente está entrando num território, gente, dessa última hora, é um território que nunca nos últimos 6.000 anos aconteceu. Não é só dias de Noé, é dias de Ló, é dias de Sodoma e Gomorra, é dias de Babel, Torre de Babel, são dias totalmente diferentes, são dias que nunca mais vão acontecer depois desses, mas que também nunca aconteceram antes. A gente não tem parâmetro, a gente não tem padrão para saber o que fazer aqui. Vai ser uma constante revelação do Espírito Santo de cada um de nós juntos. A revelação que vem pelo corpo, porque o dedinho tem que ter a revelação que está grudado na cabeça, é a mesma revelação, o joelho tem que ter ao mesmo tempo a revelação do que ele tem que fazer. Porque se o joelho e as pernas não estiverem todas alinhadas com a cabeça, eles não vão fazer o movimento certo para o dedinho chegar ali e resolver o problema. Não vai ter como. Era ao contrário, né? Não vai ter como o dedinho alcançar o lugar que ele tinha de alcançar, porque as pernas não corresponderam. Então vai ser um tempo de afinação do corpo de Cristo. E lógico que Deus é super misericordioso, então ele vai compensar em alguns lugares que a coisa não vai andar. Mas o que acontece não é que ele perde, é que nós perdemos, porque nós não participamos daquilo. Vai acontecer no tempo de Deus. Todos precisamos estar encaixados numa unidade que é com o cabeça, que é arraigado e fundamentado em amor pela plenitude que nós vamos ter, estando em Cristo Jesus, nosso Senhor, no nosso homem interior, ouvindo e obedecendo prontamente, constantemente. Estão entendendo? Sim, sim, estou entendendo. É uma hora realmente extremamente importante. E ele ouviu o que Deus falou que era necessário para neutralizar aquele veneno que estava no pote, na panela. E aí ele, dali, ele não jogou fora e começou de novo. Dali ele trouxe a nutrição, ele trouxe o alimento para os profetas, para eles avançarem para o futuro. Então Deus quer que nós aprendamos a andar nesse novo mover, de receber a sua revelação para trazer a resolução e a solução do problema, não para ficar matando aquele Judas, e crucifica aquele Judas, e malha aquele Judas, até não ter... Esquece o Judas. Como Deus vai fazer a reviravolta, como ele vai tornar aquilo que foi intentado
porque foi designado pelo inimigo para o mal, como é que Deus vai fazer aquilo ser bom? Como Deus vai restituir, como Deus vai resolver, vai restaurar, vai renovar, porque Deus pode, Ele é criador, Ele pode refazer algo do jeito que Ele quiser, Ele sabe fazer do nada, Ele sabe fazer de si mesmo todas as coisas que existem, não tem nada difícil ou impossível para o nosso Deus. Diga isso na minha vida, na minha circunstância, na minha situação, não há nada que seja impossível para o meu Deus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Os 4 pontos que nós vamos tirar dessa história aqui. Primeiro, há uma recuperação divina, aonde o profético foi semeado. Então, na nossa nação e nas nossas vidas, na nossa história, nos nossos livros que foram escritos, vamos procurar aonde foi semeado o profético. Porque haverá uma recuperação soberana, divina, desses lugares, dessas escolas, seminários, igrejas. É disso que a gente está falando, do corpo de Cristo, primeiro. Depois, Deus vai rolar para longe. Lembra da ministração de Gilgal? Que quando eles chegaram em Gilgal, eles tinham acabado de atravessar o Jordão e Deus rolou toda a vergonha, toda a escravidão, todo aquele passado. Deus vai rolar, vai afastar as águas, vai afastar toda a vergonha, toda a maldição, todo fracasso do nosso passado. E o altar é edificado no meio e depois, nunca antes. Nós não fazemos altares aos nossos fracassos. Os altares são as vitórias de Deus, para a glória de Deus. E terceiro, Deus vai fazer um alinhamento geracional, como Ele nunca fez antes no passado. As gerações vão ter de aprender a andar juntas, os Elias e os Eliseus, todos dentro de uma nova porção. Eu já pedi para Deus unção tripla. Estou achando que ela só vai vir aqui nessa reta final, quando a gente vai morrendo, não é possível, né? Mas pode pedir o que o Espírito Santo te coloca no teu espírito para você pedir, mas saiba que você não vai andar sozinho, você vai andar com o restante do corpo grudado na cabeça, não criticando o corpo que falhou, mas de olho lá e intercedendo por ele, diante do cabeça. E você vai lembrar que as gerações estão andando juntas e que nós agora, que achávamos que seríamos a geração jovem que veria Jesus voltar, agora nós somos os anciãos. Eu sou a mais nova dos anciãos, deixando isso bem claro. Mas nós somos os que estão agora levantando essa geração e empoderando a eles, e capacitando a eles, e ensinando a eles para que eles possam correr muito mais rápido do que nós poderíamos correr. Mas assim, nós estamos participantes de tudo isso como uma geração que pastoreia, uma geração que capacita, que dá asas aonde nós muitas vezes não tivemos asas, onde nós tivemos muito controle, muita manipulação. Nós não vamos ser assim, amém? Nós vamos... Esquece o seu nome, esquece o nome do seu ministério, esquece seu dízimo, esquece a sua fama. Lembre que nós temos falado nesse último avivamento, só vai ter um nome que vai ser importante. É o nome que nós cantamos hoje, Jesus. Jesus, 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 nome sobre todo nome. E o último ponto que nós temos aqui é que nós não vamos mais criticar e brigar por causa do erro desses que estão caminhando conosco, mas nós vamos, pela revelação, trazer o conserto, trazer a solução e um novo sabor para o futuro profético em nossa nação. Em nome de Jesus. Amém? Te agradecemos, papai, porque o Senhor é bom, seu amor dura para sempre. E nós estamos em suas mãos, nós nos rendemos a ti, nós dizemos que confiamos em ti, nós não sabemos fazer essas coisas, nós não somos capacitados para isso, mas aquele que é capacitado para isso habita em nós. E nós nos dispomos a nos rendermos, nos submetermos, a caminhar pela fé, confiarmos plenamente em ti, para que nós possamos avançar nessa nova estação, o novo eu e o novo mover profético que o Senhor tem para a nossa nação, com essa cura dos traumas e das âncoras em nós, e com essa cura dos traumas e das âncoras em nossa nação, nas escolhas entre as árvores, nós avançaremos de glória em glória, de força em força, de fé em fé e de vitória
em vitória para a tua glória, em teu nome e pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Nós partimos esse pão, esse corpo que é o corpo de Cristo, que foi partido por nós, para que nós pudéssemos avançar além do véu. Nós comemos de Jesus para que possamos ser participantes de Jesus. Nós comemos de ti, do teu reino, que ele seja potencializado em nós. Aonde nós formos, nós levamos o morrer do teu corpo e o viver da ressurreição, o morrer da morte, o batismo do sepultamento e a vida da ressurreição. Que os nossos pensamentos sejam virtuosos, bons, saudáveis, tudo que é verdade, tudo que é puro, tudo que é justo, seja o que nós pensamos. Nós bebemos do teu sangue, do teu DNA, da tua vida que está nesse sangue, porque este é o sangue de Jesus que foi derramado por nós naquela cruz, que pingou sobre aquela terra da qual nós fomos formados, que gerou a restauração deste pão, deste trigo, cuja semente morreu, mas ressuscitou, cresceu, brotou e deu fruto a 1.000 por um. Nessa grande colheita dos últimos dias que está havendo, nós bebemos de ti. Jesus, lembrando, amados, quando nós comemos e bebemos o pão, se nós não entendemos o que estamos fazendo, nós bebemos para juízo. A palavra mata e nós estamos comendo o pão vivo, que é a palavra, que é Jesus. E quando nós não discernimos isso, nós comemos para o nosso juízo. Nós vamos comer o Espírito vivificado, o Espírito que vivifica, o Espírito vivificante que é Jesus, que está no sangue dele. Nós declaramos que nós cremos em ti, Senhor. Cremos em Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Deus de Deus. Cremos que o Senhor morreu. O Senhor desceu dos céus, o leão veio. E ele se tornou o cordeiro. E ele viveu sobre esta terra num corpo carnal, de fato, natural. E ele morreu naquela cruz pelos nossos pecados. Ele foi sepultado por 3 dias e 3 noites, permaneceu no seio da terra, gerando a redenção de toda a criação, de toda essa terra, de todas as nações. Ele ali venceu a morte e ressuscitou dos mortos. E ao 3º dia, ele veio e caminhou com seus discípulos, gerou vida, 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 vida. E como conosco ele caminha agora esses 40 dias, vamos jejuar e vamos orar pelo avivamento desta nação, pela vida, por esse novo tempo, por essa transição de reinos que se aproxima, comendo e bebendo. Nós dizemos que nós cremos que o Senhor ascendeu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Sabemos que cremos que em Jesus Cristo, somente em Jesus Cristo, somente em seu nome há salvação. Cremos que ele enviou o Espírito Santo naquele dia de Pentecostes, que ele habita em nosso espírito agora. Cremos que Jesus, o Cristo, Filho do Deus vivo, ele vem. Ele voltará em poder e em glória, e ele salvará, ele sarará esta terra, este planeta. Ah, Deus, nós ansiamos pela tua vinda. Maranata, vem, Senhor Jesus. Dá-nos mais oportunidades para salvar mais vidas antes do teu juízo, Deus. Antes do fogo consumidor vir sobre palha e restolho, que haja o milagre de palha se transformando em trigo, de joio se transformando em trigo, Deus. Haja o milagre dessa transformação dentro daquilo que se chama a tua igreja e dentro desta nação, dentro das nações da terra, Deus. Nós comemos pela salvação do Brasil, nós bebemos pela libertação do Brasil.
Comemos e bebemos pela libertação e salvação dos nossos familiares que ainda não te conhecem, papai. E comemos e bebemos para que nós, como nação e como indivíduos, entremos no teu propósito nesses últimos dias, cooperando contigo, nessa grande colheita, nesse grande avivamento. Tchim, Lechaim, comamos e bebamos do sangue e do corpo do nosso amado. Sim e amém. Eu te abençoo nessa jornada com muita lição de casa nessa semana. Seremos curados dos traumas, amém? Avançaremos para fora desse casulo, empoderados com o novo dessa glória nova, desse manto novo, para esse novo tempo, para essa nova estação. Eu te abençoo para tudo isso, em nome do Pai, do Filho, do Santo Espírito de Deus. Shalom, shalom. Não se esqueça, sábado tem festa de Purim. Venha celebrar conosco. Amém? Espero você lá. Bye.